Daniel 9:20. Ponha. O tema da minha pregação hoje é o seguinte: as 70 semanas e a batalha espiritual. Eu vou dizer sobre o finalzinho do capítulo 9, que não deu tempo. Na última semana eu preguei basicamente sobre a oração de Daniel apenas. Talvez assim, na sua Bíblia, no versículo 20, esteja um subtítulo lá em cima. Algo mais ou menos parecido com isso, a profecia das 70 semanas. Você pode acompanhar comigo? Diz assim a Escritura. Falava eu ainda, Daniel falando, falava eu ainda e orava, confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Olha, ele ainda estava orando, o que eu preguei na última semana. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende esta visão. E agora vai dizer a visão. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 26. Depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, metade da semana, e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, e até que a destruição que determinada se derrame sobre ele. Até aí, tá bom. Eu sei que quando nós lemos essa profecia, ela parece um tanto confusa, mas ela não só parece, ela é muito difícil. Essa, creio eu, não apenas eu, pelo menos muitos intérpretes, teólogos, dizem que essa é uma das passagens mais difíceis da Escritura. Porque é uma passagem escatológica, assim, ela está falando, a princípio, sobre o que aconteceria com Daniel ali, mas também sobre o que aconteceria no futuro. E durante a semana, eu meditando sobre essa passagem, estudando a fundo sobre ela, eu vi um grande homem de Deus dizendo assim: olha, essa passagem eu não sei o que significa, não quero saber, tem raiva de quem sabe. É claro que ele falou de forma sarcástica, mas o que ele quis dizer depois, e de fato ele disse, é que é uma passagem muito, mas muito difícil, pelo fato de algumas pessoas entenderem como algo literal e outras pessoas entenderem como algo simbólico. E o tanto de pessoas que você vê fazendo até conta na calculadora, não sei quantas semanas, dá tanto, para falar quando o Messias virá, e realmente é muito, muito difícil. Aqui Daniel, ele fala que ele teve uma visão. Daniel, lembrando, ele sabia, eles estavam lá como escravos na Babilônia, mas ele, por conta de ler os livros, principalmente por conta de Jeremias, ele disse: olha, a nossa restauração está próxima. 70 anos nós voltaremos, e faltaria ali cerca de 2 anos para que eles pudessem regressar para a cidade deles, para a nação deles. E aqui, nessa visão, eu coloquei ali pelo menos 3 divisões para ficar mais fácil de entender. A primeira é a seguinte: nós vemos que da ordem da reconstrução até a reconstrução do templo, de fato, 7 semanas. Você vai ver 2 posições teológicas em relação a isso aqui. Alguns dizem assim: olha, cada dia equivale a 1 ano. Então, se você multiplicar 7 vezes 7, 49 anos. Eles dizem que é de forma literal, totalizando 49 anos. E a conta bate no começo. Dá certo. Mas quando chega no final, não dá a conta. Daí você tem que mudar a data do começo. Ou seja, você embananou tudo. Para você ver como que é algo difícil. Mas a posição amilenista, que é basicamente a que eu acredito, ela crê que esses anos são algo simbólico, não algo literal, né? 49 anos exatos, mas algo simbólico. Um tempo curto. A segunda posição que nós vemos, a segunda coisa que nós vemos nessa profecia é a seguinte: eu já vou mostrar para você a aplicação prática disso. Da construção do templo até a morte do ungido, 62 semanas.
o que daria 434 anos, dizem eles. E a conta às vezes bate certinho no começo. Bate. Depois, todavia, também é difícil a gente continuar com esses cálculos. Mas daí, na última semana, que é o mais difícil. Põe ali, por favor, meu irmão. A última semana fala sobre a morte do ungido e a destruição do templo. Ungido aqui falando a respeito de Jesus Cristo, óbvio, né? É interessante que o nosso Senhor, ele morreu entre o ano 30 e o ano 33 da nossa era. E se você for ver historicamente, no ano 66, Tito invadiu Jerusalém, e no ano 70 ele destruiu a cidade. Destruiu tudo, acabou com tudo. Pastor, mas o que isso tem a ver conosco? Ora, o que eu tenho afirmado desde o começo, essas profecias de Daniel têm se cumprido a cada dia, não apenas de Daniel, de toda a Escritura, com uma riqueza de detalhes, com uma riqueza de eventos que nós podemos, de fato, comparar, certificar secularmente. Se você ler livros de história, por exemplo, tem um livro fantástico chamado A História dos Hebreus, de Flávio Josefo. Ele era judeu. E mesmo assim, tudo que ele diz, ele não crê no Messias, não acreditava e morreu não crendo. Tudo que ele diz corrobora com aquilo que as profecias diziam. Então, essa riqueza de detalhes nos faz, de fato, olhar para a Escritura e ver, calma, isso aqui não pode ser o livro de um homem apenas que escreveu algo aleatório. Isso aqui não pode ser apenas um cara que estava lá na sua escrivaninha, nem tinha na época, claro, né? Estava lá sentado no seu quarto e disse, eu vou escrever coisas aqui. Daniel disse sobre a vinda do Messias, sobre o fim dos tempos, e nós vemos historicamente Ciro dando a ordem para a reconstrução do templo. E Daniel vai mais longe. Olha o que Daniel diz. Daniel diz que o Messias viria, o Messias seria morto, o templo seria destruído e cessaria o sacrifício. Lembra antigamente? Toda vez vinha lá o bezerrinho, o cordeirinho se sacrificar no templo? Os judeus não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Mas olha que interessante. Jesus Cristo veio, o Messias, que eles não acreditavam. Depois disso, o templo foi destruído. E depois disso, não teve mais sacrifício. Só que mesmo assim, os judeus não conseguem ver essas profecias se cumprindo no nariz deles. Porque não há mais templo em Israel. E mesmo assim, eles continuam não acreditando em Jesus Cristo. Mas calma aí, o sacrifício acabou e mesmo assim vocês não conseguem. Eu não sei se você lembra, tem uma passagem no Novo Testamento onde Jesus está ali com os discípulos, e os discípulos mostrando as construções, o templo, na época era o templo de Herodes. Lembra que Jesus diz assim, não ficará pedra sobre pedra? É engraçado. Olha como são as profecias bíblicas. Daniel diz coisas aparentemente impossíveis de acontecer. O povo era escravo. Daniel profetizou a libertação e a reconstrução do templo. Jesus Cristo está vendo eles construindo o templo. E Jesus diz, não vai adiantar nada. Vai virar água isso daqui, vai acabar. E de fato foi isso que aconteceu. Você percebeu que as profecias bíblicas, elas não são óbvias? Do tipo, Deus está te abrindo uma porta? Deus está te dando livramento? Essa aí é velha, né? Claro. Meu irmão, Deus está dando livramento para a gente o tempo todo. Se você for para sua casa e morrer e não vir semana que vem, você não vai voltar para reclamar comigo. Eu posso falar que Deus está te dando um livramento. Se você passa, nossa, quase o carro me atropelou. O que você vai lembrar? Nossa, o pastor disse que Deus ia me dar um livramento e deu. Não, as profecias bíblicas são diferentes. É por isso que a nossa fé, ela não está baseada em historinhas para crianças. Não. A nossa fé, de fato, está baseada num fato, onde Deus falou com homens e tudo aquilo que Deus disse tem se cumprido cabalmente ao longo da história. Por isso eu e você podemos ter a certeza de que a Escritura é um terreno sólido, firme o suficiente para que eu e você possamos depositar toda a nossa confiança, para que eu e você possamos edificar a nossa casa, para que eu e você possamos edificar a nossa família, educar os nossos filhos, porque tudo aquilo que Deus disse tem se cumprido. Dito isso, no capítulo 10, vou ler só o versículo 1 e 2, o restante eu vou explicando. Você pode acompanhar comigo? Vou falar agora sobre batalha espiritual. Capítulo 10 de Daniel, versículo 1 e 2. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável eu não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Verso 4 só, para entender melhor. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda
do grande rio Tigre. Levantei os olhos, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro e de ufaz. O restante eu vou explicando, olha para cá. É interessante que aqui no capítulo 10, Daniel ele tem uma visão. Essa visão é descrita no capítulo 11 e no capítulo 12. Mas aqui no capítulo 10 vai falar as consequências dessa visão de Daniel. Mais uma vez, Daniel tem uma visão, é que vai falar as consequências dessa visão. Ele diz que ele teve uma visão onde um enviado de Deus, alguns dizem que de fato era Jesus Cristo, outros dizem que era um enviado do Senhor, mas independente de quem seja, o fato é, Deus mandou alguém junto com Daniel. Então acontecem coisas muito importantes e eu quero mostrar para mim e para você onde nós aplicamos isso em nossa vida. O primeiro princípio é o seguinte, põe ele por favor, meu irmão. Primeiro princípio, os ímpios apenas tremem diante do Senhor, crentes têm intimidade com Deus. É interessante que independente de ter sido um anjo, ou o próprio Jesus Cristo, diz a Escritura que apenas Daniel conseguiu vê-lo, só Daniel. As outras pessoas tiveram a sensação ali, realmente, de que alguém esteve com Daniel, mas eles não sabiam quem. A exemplo do apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando ele estava no caminho de Damasco, e diz a Escritura que uma luz o ofuscou, e ele ouviu uma voz, Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo ouviu a voz, as outras pessoas ali, não, apenas viram uma luz. Uma coisa é fato, todo ser humano, sem exceção, crente ou ateu, ele sabe que Deus existe. O problema é que uns tentam sufocar isso daí. Ou chamam Deus por outro nome. As forças da natureza têm convergido. Nós dizemos que é Deus. Eles dizem que é as forças da natureza. Você já viu artista ateu? Às vezes ele está lá no palco, fazendo o show dele. Ele diz, nossa, eu estou sentindo uma energia positiva nesse lugar. Mas como você sente energia, criatura? Você é ligado na eletricidade? Nós acreditamos que de fato é Deus se movendo na vida das pessoas que nós nos reunimos, por exemplo, no culto. E o que a Escritura diz aqui é que, de fato, Deus se manifesta aos seus filhos. Enquanto todo mundo tem um senso de que Deus existe, porque é impossível o ser humano olhar para um mundo arquitetado dessa maneira e dizer, isso aqui vem de uma explosão. Meu irmão, você tem que ter muita fé. A fé é demais. Deus ele se manifesta para os seus filhos. A Escritura diz que em Atos capítulo 6, Estevão, o primeiro mártir, ele está sendo apedrejado. E ao mesmo tempo que pedras voam sobre a sua cabeça, diz a Escritura que ele olha e vê a Jesus Cristo e mesmo assim tem paz. Qual que é a diferença do crente para o ímpio? É que o ímpio, no meio das pedradas, das dificuldades da vida, ele não tem em quem se apoiar. Ele está perdido. Ele vai se apoiar o quê? Nas forças do universo? O cristão é diferente. Mesmo em meio a pedradas na sua cabeça, a situações angustiantes, ele consegue, mesmo assim, ter paz. Saber, olha, eu não sei porque esses tijolos, esses blocos de concreto estão caindo sobre minha cabeça. Mas uma coisa eu sei, é o Senhor quem cuida de mim. Foi isso que Daniel tem feito até agora. O povo é escravo. E Daniel o tempo todo está lá. O Senhor é quem guarda as nossas vidas. A nossa vida não está jogada ao acaso. Em João capítulo 4 diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas o mesmo Evangelho diz que o Filho o revelou. Ou seja, Jesus Cristo é a própria expressão do Deus Pai. Tem muitas pessoas que às vezes dizem assim, olha, eu queria tanto ver a Deus. O cristão, ele pensa diferente. Nossa, mas eu não consigo parar de ver. Eu vejo em todo lugar que eu olho. Enquanto nós vemos ímpios querendo ver a Deus, crente vê Deus a todo tempo. Uma vez eu fui questionado da seguinte maneira. Pastor, cadê Deus? Lembra quando caiu o avião da Chapecoense lá e 71 pessoas morreram? Cadê Deus, pastor? Como que cai um avião daquele lá e morre um monte de gente, morre crente, morre quem era não é crente? Eu falei, você não consegue ver Deus em sobreviver 6? Não foi um carro que bateu, foi um avião que caiu. Voando a cerca de 800 km por hora. 6 sobreviveram. Você não consegue ver Deus? Essa é a diferença, é o ponto de vista. O ateu na desgraça pergunta, cadê Deus? O crente na desgraça diz, como Daniel disse, por conta dos nossos pecados nos sobrevieram essa desgraça toda. Em Provérbios 3,6 diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconhece o Senhor em tudo, em tudo. Meu irmão, acho que a semana passada, retrasado, não lembro. Eu fui a Campos do Jordão com alguns irmãos. Eu subi aquela serra quase chorando. E como que as pessoas conseguem olhar algo maravilhoso? E eu querendo parar para orar um pouquinho. Não dá, porque não tem parada naquela subida. Né? E como?
Como as pessoas não conseguem ver Deus numa paisagem tão maravilhosa, tão esplêndida? Como que as pessoas conseguem olhar para algo magnífico e dizer: ah, bendito acaso que fez as coisas depois de uma explosão surgirem dessa forma organizada? Não dá. Não é assim. Quando nós vamos comer uma comida, você não diz: nossa, essa comida está divina. Até na comida a gente vê alguns só vê Deus na comida. Bate aquele pratão lá, mas nós vemos Deus o tempo todo. Em momentos de comunhão com os irmãos e também em momentos de dificuldade. Nós vemos o Senhor cuidando de nós. E você pode ter certeza, quem não vê a Deus tem uma vida mais angustiante. Muito mais angustiante, muito mais difícil. Eu fico vendo o ímpio olha para o universo e vê algo sombrio, escuro. O cristão olha para o universo e diz: fabuloso. Como pode o Senhor medir tudo isso a palmos? Como pode o Senhor arquitetar todas essas coisas? Mas segundo, põe aí, por favor, segundo princípio, o encontro com Deus nos enfraquece e nos fortalece. Pastor, como assim? Daniel, aqui na visão, diz que ele teve duas reações ao ter um encontro com Deus. Primeiro, no versículo 8, você pode acompanhar comigo, Daniel 10, 8. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não ressoou força em mim. O meu rosto mudou de cor, se desfigurou, e não retive força alguma. Mas no versículo 19, se você for só um pouquinho para frente, Daniel 10, 19, diz assim: e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Então Daniel tem uma visão de Deus e primeiro ele fica sem forças. Depois diz a Escritura que ele se fortalece. Pastor, como nós entendemos esse paradoxo? Essa aparente contradição? Justamente por isso, como diz Paulo, quando sou fraco, é que sou forte. Eu não estou dizendo fraco diante da circunstância. Quando nós somos fracos diante do Senhor, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo que somos pequenos, reconhecendo que somos falhos, a Escritura diz que quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, automaticamente o Senhor nos fortalece. Em 2 Coríntios, Paulo diz assim: porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Falando a respeito de Jesus Cristo, crucificado em fraqueza, e hoje vive pelo poder de Deus. Ou seja, para que Cristo ressurgisse em poder, primeiro ele precisou morrer em fraqueza. Assim funciona. A força de Deus surge quando nós reconhecemos as nossas limitações, as nossas fraquezas. É por isso que muitos às vezes têm uma vida ruim, um casamento ruim. Sabe por quê? Porque ele pensa que ele é o Dom Juan da vida. Ele pensa que ele é o melhor marido do mundo. E por conta que ele acha que ele é o melhor marido do mundo, ele não precisa reconhecer que ele é falho, então ele não precisa clamar a Deus para que o casamento dele melhore. Olha, eu fiz um juramento para minha esposa que até que a morte o separe, né? Espero que seja a primeira dela. E sabe por quê? Se eu morrer primeiro, eu espero que ela case com outro, eu falo: não tem problema não vou ver mesmo, pode casar à vontade. Eu sei que ela vai descobrir que tem um monte de marido melhor que eu, ou pelo menos o próximo que ela arrumar. Muito melhor. Eu sei que existem pais melhores do que eu. E por conta de eu saber dessas coisas, eu busco a Deus, porque eu sei que eu não consigo manter o meu casamento pela minha própria força, pela minha sabedoria, pela minha própria beleza. Meu irmão, convenhamos, né? Se fosse pela minha beleza, tinha acabado já. Mas é assim. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, a Escritura diz que o Senhor vem e nos fortalece. É por isso que você precisa reconhecer que a educação dos seus filhos depende sim de você, mas depende em primeiro lugar você reconhecer que você não pode educar esses meninos sozinho, que você não pode converter essas crianças. Você pode ensinar bons princípios, ensiná-lo a ser uma criança moralmente correta, mas você não pode entrar no coração dele e gerar arrependimento de pecado. O que nós fazemos numa situação dessa? Ensinamos, mas depois vamos para o nosso quarto, dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, tem misericórdia deles e de mim. Quanto mais nós reconhecemos as nossas fraquezas e as nossas limitações, mais o Senhor nos fortalece. Eu vi uma vez um pastor dizendo que a esposa dele deu sorte de casar com ele. Pensa num cara humilde, hein?
Tem uma música, é alguma coisa assim, né? Ah, tu és o Deus que me sara. Ele cantou para a esposa dizendo, eu sou o Deus que te sara. Deus da glória. Eu já vi cara arrogante, mas esse daí, hein? Nós reconhecemos a nossa fraqueza e automaticamente o Senhor nos fortalece. Seja como filho, seja como pai, seja como marido, seja como cristão. Terceiro princípio, há uma batalha espiritual. Eu quero enfatizar um pouco mais esse ponto. Quando eu digo batalha espiritual, pode ficar tranquilo, não vamos chamar o capeta, fazer talk show com ele que não. Oh, não você veio, demônio! Pode ficar em paz, não vamos fazer isso não. Quando eu digo batalha espiritual, como diz aqui Daniel, né, o príncipe da Pérsia, alguns de fato acreditam que é o príncipe da Pérsia literal, um homem, né, personificado, mas a maioria dos intérpretes acreditam que é algo espiritual mesmo, que não era um homem, mas sim as forças do inferno, como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo aqui de algo espiritual. Que sim, nós vivemos no mundo físico, mas também vivemos no mundo espiritual. E o que a Bíblia ensina para nós a respeito de batalha espiritual? A primeira coisa é a seguinte, se preocupe só com o que está na Bíblia. Só com isso. Marcos, capítulo 9, versículo 28. Olha o que diz. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos expulsá-lo? Lembra? Tinha um cara endemoniado e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Daí eles vão perguntar para quem? Para Jesus Cristo. Diz, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o capiroto lá? Eles tinham uma dúvida e eles foram onde? Em Jesus Cristo. Se nós temos alguma dúvida a respeito disso, nós temos que fazer o quê? Ir para aquilo que a Bíblia diz. Você percebeu que os crentes de hoje em dia eles mudam? Eles querem saber sobre as coisas espirituais, eles vão em quem? Vão no Pai de Santo. Vão lá no tio Chico que converteu e diz como que é o império das trevas. Mas, meu Deus, por que não vai para a Escritura? Daí está lá. Os crentes de hoje em dia sabem tudo de capeta. É impressionante. Sabe aonde o capeta mora? Isso é fácil, né? Infernolândia, rua 666. Sabe onde o capeta mora? Sabe o CPF? Sabe o CNPJ da empresa dele? Capetas, destruições de lares. Sabe tudo. Sabe como que ele age? Daí você pergunta, como você sabe disso? Eu perguntei a ele. Uma vez eu vi é verdade. O pastor, ele entrevistou o capeta. Você já viu, né? De onde você veio? O que você quer fazer? Meu Deus, está escrito aqui, ó, matar, roubar e destruir. Foi isso que ele veio fazer. De onde você veio? Do inferno, está escrito, é só você ler. Não precisa perguntar para ele. Daí está lá, cheio de descobrimentos na mente. O capeta me revelou isso, revelou aquilo. Eu falei, você perguntou para quem? Para o pai da mentira. E você está acreditando nele. Tem uma apóstola, já começa por aí, né? Não tem nem apóstola, é apóstola. Eu vi ela dizendo, eu mesmo, com os 2 olhos aqui, ó. Ninguém falou não. Ela disse que o diabo faz aniversário em agosto, esse mês que a gente está. Sério. Põe lá, Apóstola Sol. Depois, irmãos, me xinga que eu dou nome aqui, mas se eu não conseguir. Põe lá. O diabo faz aniversário em agosto. Então, esse mês, gente. Esse mês. Sabe por que eu acredito que ela está certa? Ela é filha do capeta, só pode. Qual filho que não sabe o aniversário do pai? É a única explicação. E olha para você ver as coisas que eles começam a tirar. Tem um livro chamado Divina Revelação do Inferno. O rapaz lá teve revelação do inferno, então é interessante que Deus não revela para os apóstolos, mas para o fulaninho lá, revelou tudo como que é o mundo das trevas. Meu irmão, eu lá vou querer saber como que é o inferno. Eu não vou para lá, criatura. Graças a Deus por isso. Vou ficar querendo, quantos graus que é de temperatura lá? Começa ali com 80, 100, 120. E para. Então o pessoal fica preocupado com coisas que a Escritura não diz nada. Nada. Meu irmão, tem pastor que sabe tudo do capeta. Esse dia eu estava ouvindo na rádio uma campanha sobre os 7 piores demônios do inferno. E lota a igreja. Quis quer saber.
O demônio da destruição do casamento, o demônio da destruição das finanças, o demônio... E você sabe, né? O demônio da finança, como que você vence ele? É dando dinheiro, claro. O pastor sabe tudo. Pseudo pastor, né? Você chega com um problema, ai pastor, estou com um problema. Macumba. Macumba, macumba. Você percebeu que tudo é macumba? Meu irmão, se de fato tudo fosse macumba, a macumba seria a maior religião do Brasil. Conte quantos centros de macumba você vê aí. No meu bairro inteiro, acho que tem um. Mas tudo é macumba? É absurdo esse tipo de coisa. Daí você chegar, ai pastor, tem um problema no casamento. É que colocaram seu nome na boca do sapo, criatura. Sabe, até as mandingas que fizeram lá. Ah, isso aqui foi o sangue de galinha preta com a pena do capiroto. Que fizeram um negócio para você. Daí o cara sabe tudo, capeta, de Bíblia mesmo, sabe nada, nada. Absolutamente nada. O conhecimento desses homens, o falso conhecimento desses homens, serve apenas para alimentar a carnalidade de pessoas que gostam mais de coisas das trevas do que da luz. Apenas isso. Meu irmão, eu não era nem crente. Tem televisão lá, tem um programinha que tem entrevista com o capeta, você sabe, né? Passa a noite lá, não vou falar qual canal que é. Nem igreja. Cara, como que eu gostava de ver aquele negócio. Eu não era nem crente, deitado. Cara, eu ficava vidrado naquele negócio, gente. Eu era ímpio. Daí depois que a gente converte, cara, eu vou ficar preocupado com essas coisas. Eu vou me preocupar com as coisas do céu, que são muito mais importantes. Mas a segunda coisa que nós aprendemos nessa batalha espiritual, é que a verdadeira batalha não é lutar contra coisas. É que muitas pessoas pensam assim, olha, o demônio está em coisas. Ele está no carro, ele está na casa, ele está no bloco estrutural que o demônio entra. E eles ficam preocupados o tempo todo com essas coisas. Ah, eu fui no lugar lá, mas, cara, o restaurante eu acho que era do demônio porque eu passei mal. Não pode ser o queijo da pizza que está vencido? Daí a gente fica preocupado. É o lugar, é a coisa, e nos esquecemos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, aonde nós vamos, aquele lugar é santo. Meu irmão, independentemente do que foi. Olha, a nossa igreja em Guaratinguetá, ela ficou durante anos num lugar que, antes de nós entrarmos, era uma boate gay. Então não pode alugar aquele lugar, né? Porque passou promiscuidade esse lugar. Aí tem em qualquer lugar isso daí. E outra coisa, a partir do momento que nós entramos, a igreja entra, o povo cheio de Deus entra, somos nós que santificamos o lugar e não o contrário. Então é por isso que eu e você devemos sempre lembrar que, olha, a verdadeira batalha não é lutar contra coisas, de forma alguma. Uma vez eu vi um pastor dizendo que ele chegou na casa de uma irmã lá, que tem pastor que tem... lembra o caso fantasma que começava a aumentar um negocinho lá, quando ele sabia que tinha fantasma perto? Tem pastor que é assim, com demônio, né? O cara tentando... Opa! Ali. Olha o capeta! E o pastor olhou um ursinho lá e disse assim, tem um demônio naquele urso. Queima esse urso. É sério? Fala que eu conheço, pastor. Queima aquele urso que você vai ver o que vai acontecer. Não, sabe esses ursinhos antigos, que é cheio de isoporzinho, aquela bolinha dentro? Mano, tacou fogo. Na hora pegou fogo. Viu só? Olha o fogo que pegou de forma fácil. Meu Deus. Será que não é por causa do material? Altamente inflamável? Mas o povo é tudo louco, vê demônio em tudo que é lugar. Olha o que eu ouvi de um pastor. O pastor, ele comprou um carro, e foi acho que em 2 semanas, se eu não me engano. Ele atropelou um coelho, depois um cachorro, e depois um pássaro bateu no vidro do para-brisa, caiu e morreu também. O que ele fez? Esse carro foi consagrado pelo antigo dono. Esse carro do capiroto. Vou ungir o carro. É sério? Mas esse é o nível de pessoas que nós vemos. Eu aconselharia ele diferente, né? Falando, sua habilitação você comprou ou você tirou mesmo? Outra coisa, dá uma treinadinha a mais, né? É só isso. Mas o problema está sempre nas coisas. E se nós identificamos o problema errado, nós vamos dar o remédio errado. Daí o que ele vai fazer? Eu não sei como que unge carro, né? Talvez você unge o óleo do motor e põe no motor, não sei como que é. Unge tudo de uma vez. Deve derramar lá o vidro de óleo no carro lá. Está consagrado agora não vai bater mais. Se você não muda o jeito que você dirige, não vai adiantar coisa nenhuma. Mas uma coisa é fato.
Nós não acreditamos que o demônio age, né, nesse tipo de coisa, assim. Mas o pecado traz consequências. E nós abrimos portas, sim, para o demônio agir através do nosso pecado. A Escritura diz que, em Lucas capítulo 13, tem aquele episódio onde cai a torre de Siloé. E a Bíblia diz que era por conta do pecado do povo. Vocês são tão pecadores quanto aqueles outros. Então, sim, às vezes são atitudes erradas, desobediências, e essas coisas abrem brecha para que o diabo age em nossa vida. Pastor, mas como que nós resolvemos isso? Oração e óleo ungido? Não. Arrependimento. Não há outro caminho. Se você errou, se você deu brecha para o diabo agir na sua vida, a única forma de você reconsertar isso daí é mudança de vida e arrependimento. É você reconhecer o seu erro e mudar a sua atitude. Não há outro caminho. Você pode, meu irmão, ungir a casa, ungir a roupa. Eu vou ungir a roupa. Às vezes as pessoas trazem, né? Pastor, unge a roupa do meu filho aqui. A gente faz uma oração lá, né? Até mesmo por causa da fé da pessoa. Aí a pessoa pensa que, orou pela roupa, vai colocar, é quase a armadura do homem de ferro, o cara vai colocar, não vai acontecer mais nada de errado com ele. Consegue ver o entendimento errado? O demônio não age, meu irmão, nessas coisas. O demônio está na casa, na roupa. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que o carro iX35 é do demônio. Já viu isso aí ou não? Por quê? Porque se você virar o iX35 de ponta cabeça, vai aparecer escrito sexy. Viu? Foi o capiroto que fez. Cara, eu estou vendo só demônio nesse cara que consegue ver essas coisas, meu Deus. Como que pode? Daí fica o tempo todo preocupado com mensagem subliminar. Olha, você já percebeu que esse disco aqui, quando você ouvir de trás para trás, é uma oração para o capeta? Mas como você entende, criatura? O disco é antigo, né, o vinil? Daí fica o tempo todo preocupado com essas coisinhas. Acreditam que a partir do momento que eu colocar uma camiseta, que eu não sei de quem foi, que talvez tinha uma caveira, pronto, o demônio me possuiu. Cara, mas a camiseta tem mais poder que o Espírito Santo que habita em você? Fala isso na questão, eu não estou falando, meu irmão, nem de ser teólogo, não. É só de usar um pouquinho só do cérebro, né? Pouca coisa. Não precisa usar nem muita coisa, não. Só uma pequena parte. Você vai ver que essas coisas são ridículas. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 10, do verso 25 a 29. Comei tudo que se vende no mercado. Oh, glória. Parte boa, pastor, para aí. Comei tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e sua plenitude. É que as pessoas ficam pensando, e se essa comida aqui foi consagrada ao capeta, hein? E eu comer? O capeta vai entrar na minha vida e vai dar comida. Paulo diz, mas nem pergunta. Deram um monte de bala para você, você vai perguntar, isso aqui era de Cosme e Damião lá ou não? Não, nem pergunta, chupa. Fica perguntando, não. É o que Paulo está dizendo. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Está lá o ímpio, lá o capiroto, falou, pastor, vamos lá em casa lá comer. Vai, come, não pergunta nada de onde veio. Enche a barriga. Uma vez uma irmã me convidou para ir a um almoço na casa de uma amiga dela. Eu não lembro o cozinhado de... Eu sei que era um monte de frutos do mar junto. Não sei se é muqueca, como chama, sei lá. Meu irmão, como? Acho que era esse nome mesmo. Aí um monte de frutos do mar lá. Tadinho, o que eu como fruto do mar? Nada, eu lambari de vez em quando. Daí, eu estou lá conversando e um casal preparando a comida. Daí a irmã me falou assim, pastor, eles são pai de santo, não tem problema? Eu falei, parece... Não, nenhum. Nada. A única coisa que eu vejo é Deus enviando até o capiroto para fazer comida para mim. Glórias. Quando Deus quer cuidar da gente, até isso faz, né? Falei, benção. Chegou ali, Senhor, está abençoado em nome de Jesus. Aí comi de montão. É o que Paulo diz, não fica preocupado, meu irmão. A gente fica achando pelo em ovo, não. Ai, mas isso aqui, o lugar que eu fui, será que é consagrado? E essa comida, eu não sei de onde veio. Você sabe de onde que veio essa roupa que você está usando? Pastor, eu comprei na Riachuelo. E se você virar a Riachuelo de ponta cabeça, de trás para frente, o que dá? Eu não sei o que dá. Daí tá aí, o tempo todo preocupado com essas besteiras, meu pai amado. Não pode, mas Paulo ainda continua dizendo, né? Volta lá só um pouquinho para pegar a continuação. Ele diz... se algum dentre os incrédulos os convidar e quiser dizer, comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntares por motivo de consciência. Próximo.
Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Ou seja, o cara coloca lá um baita frangão na sua frente. Meu, você está morrendo de fome, na hora do almoço. Parece que esse desenho animado, é com a coxa desse tamanho. Você vai meter o garfo e você, pastor, isso aí eu peguei lá no terreiro, lá que estava uma macumbinha lá, estava sozinho, eu peguei e fiz para nós. Para, respira. Daí não come. Por conta do frango? Não, olha o que ele diz. Por causa daquele que vos advertiu por conta da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tá lá o negócio, você ia comer. O fulano falou que pegou lá, junto lá com a pinga, com o dinheiro, com a boca do sapo lá. Ele diz, não come. Por causa da consciência. Consciência dele, não a sua. Porque depois Paulo continua dizendo, olha, porque o ídolo em si mesmo não é nada. Na verdade, esses deuses não existem. Ou seja, o problema não está na coisa. O problema está na consciência das pessoas. Então, se você fizer algo que vai afetar a consciência da pessoa, você imagina, eu estou num lugar, eu passo, pastor, esse frangão preto aqui veio lá do centro da tenda da vovó Cambinda, isso aqui. E eu vejo que tem um irmão que talvez é mais fraco na fé, ou pela consciência desse cara que me ofereceu, por causa disso eu não como. Você não está ali, meu irmão, né? Senhor, obrigado pelo frango. E come o negócio. É o que diz a Escritura. Por isso, o ídolo em si não é nada, 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 nada. Não interessa o que as pessoas fazem, o que as pessoas dizem. Meu irmão, não são as coisas que entram que nos tornam impuros. Lembra quando Jesus ensina isso? Não são as coisas que entram que nos deixam impuros, mas as coisas que saem. Agora, pastor, a camiseta lá, não sei de onde que veio. Você acha que você põe a camiseta e muda a personalidade, do nada. A camiseta deixa você bipolar. Diferentemente de desobediência. O que a Escritura diz é que, olha, em Isaías, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto do Senhor de vós para que ele não vos ouça. Ou seja, a única coisa que, de fato, nós damos brecha para o diabo agir na nossa vida, a Escritura diz que é desobediência. Pecado. Agora, essa é a verdadeira batalha espiritual. Né? Não é... Como assim? A verdadeira batalha espiritual é quando alguém pega a Escritura e distorce. Isso é grave. Quando alguém pega um texto e explica ele de uma forma que não tem explicação nenhuma, explica o texto fora do contexto. Ele cita a Bíblia apenas sem explicar de forma correta. Isso é um perigo, sabe por quê? Lembra Jesus na tentação lá do deserto? O que o diabo fez? O diabo citou a Bíblia para ele. Só que citou a Bíblia de que forma? Meu irmão, olha, Jesus está lá. Salta-te daqui para baixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito para que te guardem. O diabo citou o Salmo 91 certinho. Certinho! Fora de contexto. Porque a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E foi assim que Jesus respondeu. Mas também está escrito. Percebe? O diabo distorce a Escritura, citando a Bíblia. Como que Jesus combate? Oração e óleo ungido. Não. Aplicando a Escritura da forma correta. Não é assim. Porque a Escritura também diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lembra o exemplo de Pedro? Diz a Escritura que Pedro ele tem uma revelação do céu. Quando Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro vem e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. O que Jesus fala para ele? Não foi carne nem sangue que a gente revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro acabou de ter uma revelação de Deus ali, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. 3 ou 6 versículos depois, se eu não me engano, diz a Escritura que Jesus vira para Pedro e diz assim, arreda Satanás, essa para mim pedra de tropeço. Mas calma aí, ele acabou de ter uma revelação de Deus, e versículos seguintes dizem que o diabo estava nele. A Escritura não diz o motivo, mas é bem provável o seguinte, Jesus tinha acabado de dizer, eu sou Cristo. O Pedro acertou, foi meu Pai que mostrou para ele. Por isso convém que eu morra. Por isso eu preciso ir para Jerusalém para ser crucificado lá. Provavelmente Pedrão deu um tapão nas costas. Mestre, para com isso. Essa historinha de morrer aí, Senhor. Não precisa. Tu és o Deus. Deus morrer? E por conta disso o Senhor o repreende. Então, essa distorção da Escritura é a verdadeira batalha espiritual. Agora, ficar preocupado se o demônio está na Hello Kitty porque ela não tem boca. Sabe essa história já, né? Pelo amor da madrugada.
A moto Honda. Lembra a época a moto Honda lá que tinha uma cruzinha de ponta cabeça? Eu tinha uma moto nessa época aí. Eu vou ver esse negócio, gente. Abri o farol. Né? Era só um negócio para separar os fios, cara. E o povo vê o demônio até num plastiquinho de cruz de cabeça para baixo. Porque a Honda foi consagrada pro capeta. O que você faz então? Quem que inventou essa história? Eu aposto que foi o pessoal da Yamaha. Que daí você não compra a Honda. Mas o pessoal fica preocupado lá com a Hello Kitty, com o cartão Visa. O cartão Visa, 666, tá ali. A música da Xuxa, ao contrário. Lembra? Os mais antigos, lembra, né? Uma vez uma prima minha, ela disse que a galinha pintadinha era o demônio. Eu pensei que ela era do galo carijó, né? Mas tudo bem, né? Eu falei, por quê? Ela disse, pastor, sabe aquela música? Um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais, 3 elefantes. Eu falei, sei. Se o senhor ouvir certinho, na hora que chega o 10º elefante e fala um negócio rapidinho ali, dá para ver que é do capeta. Eu falei, eu tenho certeza que é do capeta, sabe por quê? No 3º elefante eu já estou passando a música, não aguento. Agora tá lá. Eu vou até o 10º. Misericórdia, quem aguenta esse negócio? Chato demais, não é? Ah, para com isso. A gente fica vendo capeta em tudo que é lugar aí. Ah, tá lá. Sabe quando o capeta age? É quando você acorda 8h30 da manhã para vir ao culto e ele diz, você trabalhou muito essa semana, descansa! E o Senhor vai perdoar. Um domingo só sem ir ao culto, isso aí não tem problema, não. Olha o sofazão te esperando de braços abertos, controlando a Sky com 900 canais. Daí a gente não percebe o diabo agindo aí. Você está muito cansado, você precisa descansar. O diabo precisa até pedir, né? E o dia do descanso fica onde? E às vezes nós não conseguimos perceber o diabo agindo dessa forma. Mas terceiro, e último para encerrar. Terceiro, não seja incrédulo em relação à atuação demoníaca. Nós não podemos ir para os extremos. Aquele extremo que tudo é o capeta. Criança resfriada, é o demônio. Será que não porque bebeu gelado está andando descalço? Escorreguei na casca de banana, é o demônio tentando me derrubar. Não podemos ir para esse extremo, mas também não podemos ir para o outro lado. Achar que o demônio não age. Ir para o ceticismo. Porque é claro, né? Os absurdos de um lado talvez nos fazem ir para outra extremidade. É interessante que aqui em Daniel 10 diz que o enviado de Deus estava vindo, mas ele foi resistido. Versículo 13, você pode acompanhar comigo? Daniel 10, 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, que age? Óbvio que age. Aqui é bem claro. Satanás, durante 20 dias, atrapalhou Daniel. Ele tinha orado, o Senhor já tinha ouvido a sua oração, mas mesmo assim teve um bloqueio ali. Pastor, o senhor está dizendo que o diabo pode, às vezes, nos barrar de fazer algo? Claro que pode. Olha o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2,8. Paulo dizendo, por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2. Contudo, Satanás me barrou o caminho. Meu irmão, se Satanás conseguir dar uma fechadinha da porta da cara de Paulo, você acha que não pode fazer em nossa vida? Claro que pode. Lucas 22, 31, falando sobre Pedro, diz assim, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Ou seja, Simão, o diabo vai tentar você. O diabo vai tentar você. Vai fazer um teste com você. Qual foi a consequência desse teste? Pedro caiu. Negou ao Cristo por 3 vezes. Mas você lembra por quê? Ele negou a Jesus Cristo? Jesus Cristo chama ele e alguns outros discípulos para orar. Ele diz, permanecei aqui em oração, que eu vou orar mais à frente. Jesus volta, o que Pedrão está fazendo? Dormindo. Ou seja, quando era para orar, quando era para buscar a Deus, para clamar a Deus, para que Deus pudesse intervir, Pedro dorme. E por conta de Pedro dormir, o diabo peneirou, tentou, ele caiu. Isso é um princípio muito, muito importante para nós. A oração é o fundamental, meu irmão. Se você não ora, você está muito mais suscetível ao diabo agir na sua vida. É por isso que nós precisamos orar constantemente. É por isso que nós precisamos orar diariamente. Por que você come comida? Sim, é prazeroso, muito prazeroso. Mas nós comemos também porque é a comida que nos mantém de pé,
que nos deixa forte. E você come o quê? Só os domingos? Não, você come todo dia. É por que orar às vezes só hora no culto, no domingo? Nós precisamos exercitar, ter uma vida diária de oração. Assim como nós dependemos do alimento, precisamos exercitar a nossa dependência de Deus. E como que nós provamos que nós dependemos de Deus? É através da oração. Uma vez eu vi um pastor, ele usou um termo, claro que não existe, mas ele disse que a oração é o dependenciômetro do crente. De que forma? Quanto mais você ora, mais você mostra que você depende do Senhor. Agora, se você não ora nunca, significa que você confia mais em você do que em Deus. Consegue ver a importância de você orar quando você for trabalhar, orar quando você levantar, para onde você for, para qualquer lugar. É claro, nós não acreditamos num dualismo, numa guerra entre Jesus e o diabo. Mas é claro que o demônio ele age. Basta eu e você abrirmos brecha para que ele age em nossa vida. Para que haja uma conversão, já estou encerrando. Para que uma pessoa se converta, o que é preciso fazer? Sim, é necessário que o evangelho seja pregado de forma verdadeira e autêntica. A interpretação seja correta e a aplicação seja correta. Mas não apenas isso. É necessário que se pregue o evangelho, mas é necessário que se ore para que o Senhor possa tocar os corações. Porque apenas palavras bem colocadas, palavras bonitas, não têm o poder de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Paulo diz assim, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando nós não oramos, por mais que o evangelho seja pregado, o que a Escritura diz é que as pessoas são cegas. Chega um católico e mostra Êxodo 20 para eles. Não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não adorarás, nem prestarás culto. Eles dizem, mas eu entendo diferente, não é assim? Mas calma aí, você está mostrando que é correto, no contexto correto. Às vezes na Bíblia é a Ave Maria deles, eu já fiz isso. Mas eles dizem, não, eu não entendo desse jeito. Sabe por quê? O Deus deste século tem cegado o entendimento deles. É por isso que eu e você precisamos orar. Para haver conversão é preciso pregar a palavra, mas é necessário oração. Da mesma forma, emprego. Está lá, você precisa de um emprego. O que você tem que fazer? Meu irmão, se você não acordar cedo para entregar currículo, não adianta. O Senhor vai trazer um emprego aqui na porta da minha casa. Não vai. Você precisa batalhar. Bater de porta em porta, se oferecer para trabalhar, às vezes de graça. Me testa aí de graça. Se gostar, você me contrata. Mas quando você tem coragem de fazer isso? Não tem. Então é necessário você sair, entregar o seu currículo, mas se você chegar na sua casa e falar com o Senhor e dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor intervenha. Abra a porta de emprego para mim. É assim que nós temos que fazer. Olha, aqui Daniel, no primeiro dia, ele orou a Deus e a bênção estava vindo, mas de repente parou. É por isso que nós temos que orar. Eu acredito sim na soberania do Senhor, porque é o que diz a Escritura. Mas a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. O Senhor é soberano, Ele faz do seu jeito. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Para encerrar, Ezequiel capítulo 22, diz assim a Escritura. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não destruísse. Mas ninguém achei. Deus está lá querendo fulminar o povo. E Ele querendo falar, mas eu preciso achar alguém orando. Daí eu paro. Não achou. Consegue ver que Deus é soberano, Ele faz todas as coisas, mas isso não anula a nossa responsabilidade? Precisamos orar. Pastor, por que nós oramos sendo que Deus é soberano? É justamente por Deus ser soberano que nós oramos. Nós não oramos para mudar a vontade do Senhor. Oramos para que a vontade do Senhor se cumpra. Portanto, se você está angustiado, triste, com problemas, a Bíblia diz que há uma forma de sermos cheios do Espírito Santo. E Paulo responde isso em Efésios. Cantando, com ações de graça, salmos. Depois ainda continua dizendo, quer ser cheio do Espírito Santo? Mulher, seja submissa ao seu marido. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, sejam fiéis aos seus pais. É assim que nós, de fato, tapamos as brechas do capiroto agindo em nossa vida. Como? Se preocupando em primeiro lugar com aquilo que a Escritura diz. Orando, agradecendo e buscando a Deus constantemente. O culto é uma forma de você ser cheio do Espírito Santo. Porque aqui nós cantamos, aqui nós oramos, aqui a palavra é ministrada. Só que você não pode se alimentar pelo menos, ou às vezes só quarta e domingo. Você precisa se alimentar diariamente, seja na sua casa, lendo a sua porção diária da Escritura, orando diariamente, seja seus 15, 20 minutos, mas orando. Porque quando nós fazemos assim, nós somos cheios do Espírito Santo e ao mesmo tempo fechamos as brechas para que o diabo atue em nossas vidas.
Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé, então, por um instante, por favor?